Somos povo de Deus, propriedade santa. A palavra de Deus tem nos dito que nós fomos resgatados das trevas para proclamarmos a verdadeira luz do Senhor nosso Deus, as suas virtudes. Pois bem, irmãos, ontem compartilhava com os irmãos acerca de não andarmos ansiosos pela nossa vida. Nós temos nesse texto de Filipenses, capítulo 4, que ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. E antes, falando sobre Mateus, na noite de ontem, falando sobre Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34, eu trouxe aos irmãos todo o contexto que envolvia o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é um texto muito conhecido, o sermão mais extenso do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu dizia naquela ocasião para os irmãos que ele dizia para nós não andarmos ansiosos em razão daquilo que vinha anteriormente. Ele dizia, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, em Mateus 6 e 25. E ali no contexto do Sermão da Montanha, ele já começa dizendo que nós somos abençoados de Deus. Se nós somos parte do reino de Deus, se nós somos filhos de Deus, então nós já somos abençoados por Deus. Ele traz uma lista de bênçãos para todos nós, para que nós nos sintamos muito confortáveis aqui nesse mundo, na certeza que o Senhor nosso Deus é conosco, e por isso nós não devemos andar ansiosos, pelo contrário, confiando sempre plenamente no nosso Senhor. Ele ainda discorria durante o capítulo 5 e capítulo 6, que nós devemos fazer a diferença nesse mundo. Ainda no capítulo 5 ele diz, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o crente tem que fazer a diferença. Ele tem que fazer a diferença que o sal faz, ele tem que fazer a diferença que a luz faz, e a diferença é muito grande deles no mundo. Assim também todo cristão, servo de Deus, filho de Deus, reino de Deus, tem que fazer a diferença aqui nessa terra. E se nós andarmos ansiosos, nós sairemos dos trilhos e não andaremos conforme a vontade do Senhor, porque deixamos de confiar no Senhor. Então, a ansiedade, ela vai servir de parâmetro, ela vai servir de medidor da nossa fé, para que impulsione nós a buscarmos o nosso Senhor, depender dele e permanecer na sua presença em oração, porque sabemos que é só ele quem pode nos dar a vitória e nos fazer conseguir prosseguir nessa vida. Então, ele continua dizendo ainda, como foi falado ontem, que sobre a lei de Deus. Jesus não veio para revogar, mas para cumprir a lei, e traz para nós o real sentido da lei. É algo que vem de dentro dos nossos corações. E falamos sobre alguns itens acerca do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança. Quanto ao homicídio, ele não quer tratar exatamente do tirar a vida, mas daquilo que impulsiona alguém a tirar a vida de alguém. Então, no coração não pode ter a ira, o ódio, o rancor, a inveja, coisas que podem ser motivadores para tirar a vida de alguém. Porque o Filho de Deus, ele tem que estar totalmente confiado que o seu Deus é quem cuida dele e é o seu Deus quem peleja por ele. E nós temos que entregar ao Senhor a nossa causa e depender exclusivamente dele. Fala sobre o adultério. O adultério que tem sido uma causa muito grande até no nosso país e no mundo inteiro. Tanto o homicídio pela violência, como também o adultério. Mas ele diz para nós cuidarmos dos nossos olhos, para que os nossos olhos não sejam impuros, imorais, cobiçosos, mas que os nossos olhos sejam puros. Como a luz do corpo são os nossos olhos devem ter todo um cuidado para que o nosso corpo seja resplandecente. Então, tudo isso é para que nós nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder, e assim estarmos seguros, tranquilos, bem alicerçados, e não andando inseguros, ansiosos, preocupados, perturbados. Ele fala sobre juramento, que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, que não pode ser uma palavra duvidosa, que não pode ser uma palavra mentirosa, que tem que ser uma palavra firme, segura, verdadeira. Tudo isso já está em xeque nesse mundo. Tanto a insegurança como a violência, como a questão do adultério, a infidelidade, a falsidade, que tem sido tão tratada nos nossos dias, chamada até pelo nome inglês fake news. Mas isso, irmãos, é para nós atentarmos para os valores da palavra de Deus e reconhecermos que esses valores, esses princípios, realmente eles são fidedignos e garante da nossa parte a confiabilidade exigida de cada um de nós.
porque o nosso Deus sempre será verdadeiro e Ele sempre terá a certeza daquilo que está dizendo, e nós devemos confiar naquilo que o Senhor nosso Deus diz em sua palavra. Também ele tem falado sobre a vingança, sobre a ira, o ódio. Isso não é conveniente para o crente, né? Não os vingueis a vós mesmos, ó amados, né? Mas confiai no Senhor, sempre retribuir com amor, com bondade, se depender de nós, ter paz com todos os homens. Tudo isso vai dar a nós credencial, fortalecimento espiritual, para nós prosseguirmos na fé, na certeza que nós estamos aqui para servir o Deus vivo e verdadeiro, e que o tempo que estivermos peregrinando aqui é para fazer a vontade dele e seguir para a sua glória, exaltando o seu nome. Não andeis ansiosos, irmãos. Depois ele vai tratar ali no capítulo 6 sobre a vida do crente, que ele tem que esboçar a sua justiça e vivê-la como exemplo, não para os homens, mas para Deus. Toda a vida do cristão é para glorificar a Deus, não para ser vistos pelos homens, não para receber o louvor dos homens, não para receber a recompensa dos homens, mas para Deus. Fazer tão somente, exclusivamente para a glória do nosso Deus. Ele fala da vida social, ele fala da vida espiritual, ele fala da vida material, da vida social quando nós ajudarmos alguém na assistência, seja na esmola ou em alguma outra situação de ajuda, nós devemos fazer com a direita e não estar compartilhando com a esquerda. Olha, o que a tua mão direita fizer, não diz para a tua esquerda, não fica tocando trombeta. Nós temos que fazer para o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Ele diz, olha, quando você for orar na questão espiritual, quando você for jejuar, faça isso em secreto. O teu Deus que está em secreto, vem em secreto, Ele vai te ouvir. Atenta para isso. Tudo que você for fazer, pensa que você está fazendo para a glória de Deus. E isso vai te ajudar a ter um equilíbrio emocional, vai te ajudar a você ser uma pessoa moderada em todas as situações da tua vida. Eu disse para os irmãos e repito, isso não é fácil. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza difícil de lidar, sempre tendenciosa a ir contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas eu digo para você uma coisa, é difícil, mas é possível. E o crente tem que buscar incansavelmente, diligentemente, ele tem que buscar cumprir com a palavra de Deus, para que o Senhor, Ele seja completo em nossas vidas e nós sejamos cheios dEle e possamos então transbordar dEle, como Ele tem dito que nós devemos ser uma fonte a jorrar para a vida. Ele ainda fala dessas questões sociais, espirituais e materiais. Nesse mundo, Deus tem entregado muitas coisas em nossas mãos. Nós temos recebido bastante do Senhor e somos apenas despenseiros disso, apenas administradores disso, mordomos daquilo que Deus tem nos entregado. Então, se Deus tem te dado riqueza, se Deus tem te dado bens materiais, canalize isso para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Entregue totalmente isso para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Saiba utilizar tudo isso de modo que o nome de Deus seja engrandecido. Não confiando nas riquezas, não colocando a sua vida diante delas, para que, ou a tendo, ou a deixando de ter, você sabe que você confia em Deus e não naquilo que Ele te deu. Deus é quem nos dá e Ele sabe a hora de dar, a hora de tirar, a hora de manter, a hora de restaurar. Tudo está nas mãos de Deus, por isso que nós temos que confiar nele. E se nós confiarmos plenamente nele, ou tendo ou deixando de ter, ou na esperança de poder receber, não andaremos ansiosos pela nossa vida. Porque as coisas mínimas, Deus, Ele sabe e Ele sustenta a cada um dos seus filhos. O comer, o beber, o vestir, são coisas simples, são coisas básicas do dia a dia. E Deus sabe que nós necessitamos de cada uma delas e Ele cuidará de cada uma dessas necessidades, suprindo-as em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o glorificaremos por confiar nele e não andar ansioso. A ansiedade tem matado muitas pessoas, tem adoecido muitas pessoas, tem deixado muitas pessoas isoladas com comportamento que não glorifica o nome do nosso Deus. Mas nós precisamos, irmãos, totalmente confiar no Senhor e na força do seu poder. E hoje, nesse texto de Filipenses capítulo 4, eu fazia uma recordação do que foi dito ontem, para que eu pudesse então adentrar no que eu vou dizer hoje em relação a Filipenses capítulo 4.
né? Quando nós concluímos ontem a mensagem, eu dizia para os irmãos, lá quando o Senhor Jesus Cristo conclui o seu sermão, dizendo que os gentios é que andam ansiosos, os gentios é que andam preocupados com todas estas coisas, mas aqueles que são o reino de Deus, os filhos de Deus, devem confiar plenamente nele e buscá-lo de todo o seu coração. E ele diz assim no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso é muito importante. Buscar o Senhor, buscar o seu reino, buscar a sua justiça, buscar a sua presença, buscar a sua palavra, estar continuamente conectado, ligado ao Senhor. Isso é muito importante para a vida do crente. Alguns ficam preocupados, pastor, mas ter culto todos os dias, não era melhor ter culto apenas uma vez na semana e outra no final de semana? Não seria bom ter só um no meio da semana e 2 no domingo? Irmãos, eu fico imaginando às vezes, se nós tivéssemos que nos alimentar apenas 3 vezes na semana, né? Se nós tivéssemos que nos alimentar só na quarta ou na quinta, eu digo isso fisicamente, né? Uma alimentação só na quinta, e uma alimentação só no domingo de manhã, e uma alimentação só domingo à noite, e tudo que nós comermos nessas 3 refeições seja suficiente para nos sustentar durante toda a semana. Será que isso era possível? Será que nós iríamos ficar supridos das nossas necessidades físicas com apenas 3 refeições na semana inteira? Se é dito que é razoável que durante o dia haja 3 refeições, se são 3 refeições diárias para o corpo poder estar equilibrado, sóbrio e consciente das suas faculdades mentais e físicas, imagine, irmãos, se nós deixarmos para alimentar o nosso espírito apenas 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. E digo mais para você, aquilo que você já alimentou, aquilo que você já usou para alimentar o seu corpo, embora que você já tenha se alimentado bastante, isso não significa que vai suprir as suas necessidades daqui para frente sem precisar se alimentar. Porque aquilo que eu já comi de almoço, aquilo que eu já comi de janta, aquilo que eu já comi no café da manhã ou no lanche, não vai me suprir para frente. Eu tenho que sempre estar me alimentando diariamente para que eu esteja fortalecido no meu corpo e na minha mente. Não é diferente em relação ao espírito. Por isso, aqueles irmãos que quiserem continuar alimentando a sua alma, alimentar o seu espírito, continue conosco conectado nas transmissões de culto, para que nós sejamos integralmente edificados no Senhor e na palavra do seu poder, para seguir firme nesses dias que tem trazido muita perturbação à mente. Tem muitas pessoas perturbadas. Tem meios de comunicação que estão trazendo para nós tragédias sobre tragédias e mais tragédias. E isso tem trazido muito abalo emocional às pessoas. Quando elas veem aquelas quantidades de pessoas indo a óbito, 600 por dia, 900 por dia, isso num lugar, isso em outro lugar, já tem tantos mil mortos, tantos mil infectados, isso vai perturbando a mente da pessoa, e ela vai começar a andar num ambiente de ansiedade, o seu corpo vai começar a ficar dolorido, especialmente as juntas do braço, a tensão no pescoço, e tantas outras coisas, moleza no corpo. Isso vai causar muito mal físico, por isso nós devemos estar sempre nos alimentando espiritualmente. Não deixe de se alimentar espiritualmente. Faça uma proporção entre o que você se alimenta fisicamente e aquilo que você se alimenta espiritualmente, para que você se sinta realmente fortalecido no Senhor. Olha, eu digo aqui no capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Lá em Mateus 6 e 25 ele diz: por isso não andeis ansiosos pela vossa vida, com a minha vida, com aquilo que eu preciso para suprir as minhas necessidades. E aqui ele está dizendo no versículo 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele já sai de dentro do perímetro da sua vida, ele já estende a outros contextos, a contextos externos, aquilo que vai além. Ou seja,
Nesse momento, tem situações que estão acontecendo que está fora de você, que é o caso do coronavírus, que é o caso da Covid-19 aí, que está ameaçando o mundo inteiro e que tem causado um caos tremendo em todas as áreas da vida. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida, como diz Mateus 6,25, e como diz aqui Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, é possível nós andarmos ansiosos? É possível, isso é natural ao homem, até a ansiedade, né? Se deixar, você vive ansioso por qualquer coisa, por qualquer notícia, por qualquer situação, por qualquer adversidade que vier à vida, já é motivo para nós estarmos desesperados, já é motivo para nós estarmos ansiosos. Mas nesse sentido, a palavra de Deus tem dito que existe um mecanismo para conter, para você conter a ansiedade, para que a ansiedade não tome conta da sua vida, para que a ansiedade seja algo que te conduza à presença de Deus, para que você reconheça que você não pode sozinho continuar nessa vida sem que esteja a intervenção divina. Deus precisa intervir nas nossas vidas. Eu espero que Deus já tenha feito algo na sua vida de ontem para hoje e que continue fazendo daqui para frente. Porque é essencial, irmãos, que nós tomemos cuidado. Não é possível, no estatalar dos dedos, nós pararmos de andar ansiosos. É preciso que nós labutemos diligentemente na palavra de Deus, em oração, para que as nossas vidas sejam realmente libertadas da ansiedade. Isso é trabalho duro, trabalho muito duro. Como sobreviver nesse mundo é duro, se libertar da ansiedade, do domínio dela, é coisa dura. Não quero dizer para os irmãos que é coisa fácil, que é coisa simples, que vai ser assim, num piscar de olhos, eu vou acordar, eu vou dormir ansioso e acordar sem ansiedade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É um tratamento, e esse tratamento ele tem que ter uma periodicidade grande, ele tem que ser longo e às vezes permanente. E eu creio até que seja de fato sempre permanente, para que nós estejamos sempre contidos. Então, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, atente para a palavra de Deus. É possível. Pode não ser fácil, mas é possível. É possível não andar ansioso pela minha vida, é possível eu não andar ansioso por coisa alguma. Ele diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Se tem algo que o ansioso tem dificuldade de fazer, é orar. O ansioso ele tem dificuldade de orar, ele tem dificuldade de concentração, porque ele fica aprisionado ao problema. E ao se aprisionar ao problema, ele não consegue se concentrar para orar. E ele, muitas vezes, não tendo forças para orar, não consegue colocar diante de Deus a situação, e por isso a situação cada vez mais o consome, e ele fica ali aprisionado, sem poder se libertar. Eu não sei se essa é a sua situação. Eu só sei dizer para você que muitas pessoas estão contendo as causas, ou os sintomas, melhor dizendo, não a causa, mas os sintomas da ansiedade com medicações, com calmantes, né? Com algo que possa dar a ela algum tipo de motivação, para que ela não defina por completo. Eu digo para você, vai continuar tomando por muito tempo se você não fizer um tratamento espiritual segundo a palavra de Deus. Pare, se concentre no Senhor, se concentre na presença do Senhor, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Busque o seu reino, busque a sua presença, busque a sua justiça, busque a sua palavra. Se concentre para orar, se concentre para ler a Bíblia Sagrada. Não pode deixar de se alimentar. É razoável quando alguém está com algum problema, é razoável que quando alguém está com uma bala emocional, ele não tenha vontade de comer, ele não tem vontade de tomar café, ele não tem vontade de almoçar, ele não tem vontade de jantar. Né? Parece que inibe a fome dele, a fome física. Eu digo para você que muito mais é espiritual, por conta da nossa natureza, que já é uma natureza corrompida. Então nós precisamos muito mais do que reagir para comer alguma coisa,
para comer a comida do dia a dia, para fortalecimento do corpo, e principalmente nós devemos nos alimentar do Espírito, alimentar da palavra de Deus. Irmãos, a coisa é séria. Você tem visto nos últimos dias, com exceção ao momento em que nós estamos vivendo, anterior ao coronavírus, uma grande incidência de afastamento de trabalho, do local de trabalho, das funções laborativas, é justamente a ansiedade, é justamente o pânico, é justamente estas síndromes que têm dominado as pessoas, que muitas vezes nem elas sabem explicar o que está acontecendo, e muitas delas não conseguem explicar o que está acontecendo, e outras têm medo de serem mal interpretadas e não serem bem esclarecidas, e acabam ali se confinando e tendo que recorrer a muitos outros recursos que não são para resolver o problema, apenas para amenizar o problema. Mas a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, e ela traz para você essa transparência, que é possível você vencer esse mal que tem afligido o mundo inteiro e que tem ceifado muitas vidas. Porque muitos, infelizmente, têm tirado a sua própria vida porque já não aguentam mais. Eles chamam a carga. É uma carga muito grande sobre a minha vida. Eu não consigo suportar. E muitas vezes ele não consegue explicar. E às vezes, quando ele consegue explicar, aquele que ouve não consegue entender que carga é essa. Que carga é essa? Você chama isso de carga? Tem pessoas que têm cargas maiores e que não estão com você. E para a pessoa não ter que ouvir isso, para você não minimizar o problema dela diante daquilo que ela está sentindo, às vezes ela fica isolada, né? Porque, como eu falei ontem, a ansiedade ela acaba trazendo uns contrapontos bem interessantes. A pessoa fica ali, não tendo forças para lutar, não tendo forças para reagir, mas quando alguém não concorda com a situação dela, quando alguém não quer acolher o modo dela de estar ali, às vezes ela acaba revelando muita ira, muita indignação, muita revolta, e às vezes ela vai para esses extremos, né? Ela vai para esses extremos. Ao mesmo tempo que ela não tem coragem de enfrentar a situação, por outro lado, ela consegue ser como um animal feroz contra aqueles que querem de alguma forma lhe ajudar, lhe apoiar, e querem contar para ela a verdade, querem trazer para ela o significado da vida. Mas, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Pare, respire bastante, respire fundo e pare, se concentre. Busque a presença de Deus. Ore ao Senhor, confie nele, porque ele vai te dar a solução para o seu problema. A palavra de Deus, nesse contexto, ela diz no versículo 1 algo bem interessante. Diz no versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Irmãos, a igreja de Filipos, ela tinha os seus problemas, ela tinha as suas dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso, diz isso lá no capítulo 1, ele estava preso, o apóstolo Paulo, estava em algemas, a situação dele não era boa, confinado ali naquela prisão, por consequência da pregação do evangelho. Ele estava ali, possivelmente em Roma, porque ele fala da guarda pretoriana. Então, eu penso assim, o apóstolo Paulo, na situação em que ele estava vivendo, era para ele estar triste, era para ele estar ansioso, era para ele estar perturbado, ele estava preso. Se você imaginar bem, as prisões de hoje já não são boas. Você imagina as prisões do primeiro século, como elas eram, aqueles chamados calabouços, como é que eles eram? Imagine a higiene daquilo ali, imagine como que era o tratamento com os presos. Eu creio que não era melhor do que os nossos dias. E pelo que nós sabemos do Império Romano, sendo um império que sempre maltratou aqueles que eram os seus inimigos, então já dá para a gente entender que eles não tinham misericórdia de ninguém. Mas ali, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja
e ele fala de alegria, ele fala de satisfação, ele fala de regozijo. E como que alguém que está preso, como que alguém que está privado da sua liberdade, como que alguém que está passando por necessidade, como que alguém estar ali isolado pode ter um sentimento de alegria? Só tem uma explicação: Deus. Não tem outra explicação. O apóstolo Paulo é alguém que traz para nós como um padrão, como um exemplo de cristão, o estar sempre na presença de Deus, o buscar sempre a presença de Deus. Ele mesmo disse: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E quando ele falava das suas prisões, ele falava de cadeias em Cristo. Só para todos entendermos que ele estava ali por causa do Senhor e queria fazer a vontade do Senhor, e não importava aquilo que viesse a acontecer com ele, ele sabia que ele estava dentro da vontade de Deus e isso era suficiente para ele. Meu pastor dizia que o melhor lugar para a vida de alguém é o centro da vontade de Deus. Não importa onde é este lugar. No caso de Paulo, a prisão. Ali era o centro da vontade de Deus para Paulo. E se ali é o centro da vontade de Deus para ele, havia satisfação, regozijo, alegria no Senhor. Muitas pessoas, se forem avaliar bem as suas vidas, elas têm um teto, elas têm um quarto, elas têm uma cama confortável, elas têm uma geladeira que está farta. Muitas dessas pessoas, elas estão empregadas. Muitas dessas pessoas, elas estão reclamando, e você fica imaginando, de que, meu Deus, elas estão reclamando? De que elas estão reclamando? Elas estão bem fisicamente, elas têm todos os seus membros, elas são hábeis, elas têm capacidade, e por que elas não conseguem reagir? Irmãos, quando nós falamos que é necessário a intervenção divina, muitas das pessoas elas ficam zangadas. É porque você não sabe o que eu passo, é porque você não sabe o que eu tenho, é porque você não sabe a carga que eu carrego. É muito fácil para você dizer que Deus é suficiente, que é falta de Deus. Irmãos, é impressionante. Quando nós entramos nesse assunto, que Deus resolve o problema emocional, mental, espiritual do ser humano, existe um grande conflito nisso. Mas a palavra de Deus ela é categórica. O apóstolo Paulo, diante de toda essa situação, ele tem nos ensinado e nós temos experimentado que Deus, ele é suficiente para nos tirar desses aprisionamentos emocionais, mentais, que muitas vezes nós estamos privados a eles, porque nós não dobramos os nossos joelhos para ir à presença de Deus, buscá-lo no seu reino, para que ele nos socorra. Ele fez isso com o povo de Israel lá no Egito, e nós sabemos que aquela situação ali era uma situação impossível de um povo escravo sair do domínio dos egípcios, e Deus fez, eles clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu, e o Senhor livrou ele de todos os seus temores, como também nós temos visto isso em muitos ambientes na palavra de Deus, e eu quero trabalhar com você um deles. Eu quero que você vá para o Salmo de número 116. É um salmo que chama muito a atenção de todos nós pelo quadro com que se encontrava o salmista. Eu não sei se o seu quadro chega ao ponto de estar semelhante ao dele, porque igual eu acho difícil. Mas vamos para o salmo de número 116. É um salmo muito importante, porque a palavra de Deus, ela não omite, ela deixa tanto as coisas boas como também as coisas ruins. Ela não tira os aspectos ruins da vida de uma pessoa, ainda que por um bom tempo ela foi fiel a Deus, ou grande parte da sua vida ela foi fiel a Deus. Mas nós temos aqui um quadro em Salmo 116, inclusive os Salmos, ele é o centro de aconselhamento de Deus. O livro dos Salmos é o centro de aconselhamento divino. Ou seja, se existe o lado psicológico de tratar a parte da alma, se existe uma especialidade na palavra de Deus nesse aspecto, é o livro de Salmos, é o livro de Provérbios, é o livro do Eclesiastes. Esses livros são simplesmente a graduação, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado na área do aconselhamento.
na área do psique, na área da palavra de Deus, que trata o comportamento do homem, que trata o emocional do homem, que trata a mente do homem. Isso é fundamental nós compreendermos isso. Então aqui em Salmo 116, você já deve ter encontrado esse salmo quase no centro da Bíblia, não é? Diz assim a palavra de Deus. Ele começa exaltando o nome do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ou seja, Ele orou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam diante de Deus conhecidas as vossas petições pelas orações e súplicas, etc e tal. Então, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Preste atenção à situação dele. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha a situação do salmista. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Se essa palavra existisse na época da tradução bíblica, tinham colocado cair em depressão. Mas até a tradução bíblica, até esse contexto bíblico aqui, não tinha essa palavra. Essa palavra ela é moderna, ela é mais recente. Mas aqui o quadro do salmista não é menos do que aquilo que tem sido diagnosticado pelo DSM. Eu acredito que agora o DSM 4, 5 já deve ter sido atualizado. Porque aquilo que mede o grau do impacto que a pessoa está passando na vida emocional, ele é medido por algumas situações, e essas situações elas têm que estar agravadas por um período de dias e meses, para que eles cheguem a um diagnóstico, porque não há um exame preciso, como de sangue ou de imagem, que possa trazer um diagnóstico acerca dos problemas da mente, dos problemas da alma, até porque isso reflete e se remete a Deus, que é o Criador do homem e o sustentador dele. Então, laços de morte estavam cercando o salmista. Angústias do inferno estavam se apoderando dele. Ele caiu em tribulação, ele caiu em tristeza. Mas ele diz no versículo 4 o quê? Então invoquei o nome do Senhor. Então invoquei. Ele parou. Ele se prostrou. E ele buscou o reino de Deus. Ele buscou a presença de Deus. É isso que nós devemos fazer quando estivermos em situação dessa forma. Quando nós estivermos num nível muito alto de ansiedade, que nem era para chegar nesse nível muito alto, mas quando nós chegarmos, nós temos o quê? Que parar, nos concentrar e nos prostrar e pedir socorro daquele que pode nos socorrer. E ele diz aqui, então invoquei o nome do Senhor, e ele diz o seguinte: ó Senhor, livra-me a alma, livra-me a alma, porque os teus sentimentos, eles estão ligados à tua alma, eles não estão ligados ao teu corpo, eles estão ligados à tua alma. O homem é um ser espiritual, e a sua alma, ela tem um corpo, né? E através desse corpo nós conseguimos materializar as coisas e conseguimos então nos identificar. Mas o que realmente vale é a alma do homem. Tanto é que um corpo sem alma, ele está morto. Não serve de nada senão para ser enterrado e ser dissolvido pela terra. Mas irmãos, eu digo uma coisa para você. A sua alma, ela tem solução para ela, tem cura para a sua alma. E quem traz a cura é o Senhor nosso Deus. Busque o Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as petições, as orações, as súplicas com ações de graças na presença do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Se empenhe por ser encontrado por Ele. Busque com um coração contrito. Busque com um coração humilhado perante o Senhor. Disse o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7 da sua primeira carta.
1 Pedro 5:7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E ali naquela situação da primeira carta de Pedro, o povo estava sendo perseguido por causa da sua fé. Enquanto em 1 Pedro o povo estava sendo perseguido por sua fé, lá em Filipenses o Paulo estava preso por causa da sua fé. Mas tanto Pedro quanto Paulo estavam dizendo para o povo estar diante de Deus e colocando sobre ele toda a sua ansiedade. E Paulo diz através das orações. O salmista, ele colocou em prática. E isso traz para nós uma total segurança do que nós devemos fazer. Então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus era o que você deve conhecer acerca da sua vida como cristão, e por isso não andar ansioso, porque Deus te sustenta, Deus cuida de ti. E aqui em Filipenses é o que você precisa fazer para você sair desse nível de ansiedade que está acabando com a tua vida, que está acabando com a tua família e que está levando muitos ao desemprego. Muitos ao desemprego, muitos ao afastamento. Isso eu quero te dizer, isso não é bom. Deus quer que nós sejamos produtivos. Capítulo 15 de São João, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, que nós devemos dar muitos frutos. E aqueles que vivem na ansiedade, eles deixam de produzir frutos. Aqueles que estão na ansiedade, eles são infrutíferos. E nós, como cristãos, devemos ser frutíferos, porque são nos muitos frutos que nós glorificamos a Deus, e esses frutos têm que ser de acordo com a sua vontade, frutos dignos de arrependimento, frutos de obediência à sua palavra, para a glorificação do seu nome. Por isso, irmão, saia desse quadro, te liberta, deixa Deus te libertar. E ele continua aqui no versículo 5, e ele glorifica a Deus no versículo 5, ele diz... Salmo 116:5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, achava-me prostrado, decaído, isolado, triste, profunda tristeza, como ele diz aqui, angústias, tribulação, muito disso faz a pessoa definhar. Esse é o pior confinamento que alguém pode ter. Esse é o pior confinamento, porque é um confinamento na mente. Ele está aprisionado dentro dele mesmo, dentro daquilo que ele está pensando ali. Infelizmente, essas cadeias são piores do que aquelas cadeias que estão nas mãos, que estão nos pés. Isso é muito pior. E por isso aqui o salmista diz aqui no versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta ativa, volta a frutificar, volta para a atividade, volta para a tua família, volta para teu emprego, volta a ser uma pessoa ativa para a glória de Deus. Muitas pessoas têm deixado até de servir ao Senhor, não tem ânimo nem de ir para a igreja, não tem ânimo de louvar ao nosso Deus, não tem ânimo para estar em comunhão com os irmãos. É triste quando tem alguém que vai lá para a igreja, fica cabisbaixo, é uma pessoa cabisbaixa. É triste quando ela não quer falar com ninguém, é triste quando ela sai calada, ela entra calada e sai muda. É triste quando é uma pessoa que não quer ter comunhão, que não quer ter uma interação com o corpo de Cristo. Digo para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te ajudar. O nosso Deus tem a solução para o teu problema. E ele continua dizendo aqui no versículo 8, para a glória e louvor do nome do nosso Salvador, pois livrar-te da morte a minha alma. Louvado seja Deus por esse testemunho, porque muitas almas têm ido à morte, muitas pessoas têm colocado a corda no seu pescoço, muitas pessoas têm se precipitado abaixo e têm morrido, muitas pessoas têm tomado remédio para se matar, muitas pessoas têm cortado os seus pulsos, muitas pessoas têm definhado e têm condenado as suas vidas à morte. Mas Deus pode livrar a tua alma da morte. Deus pode livrar a alma do teu amigo da morte. Deus pode livrar a alma da tua família da morte, de algum familiar teu, de algum querido teu. Deus pode
Leve Cristo a ele, leve a palavra de Deus a ele, para que ele conheça aquele que é o autor da vida e que pode livrar a sua alma da morte. Ele diz ainda mais no versículo 8 do Salmo 116: pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Livrou a alma da morte, livrou os olhos de lágrima e livrou os pés da queda. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é capaz de fazer isso melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Não sou eu que posso fazer, não é uma igreja que pode fazer, não é um comprimido que pode fazer, isso é o Deus eterno que pode fazer. E eu, como você, também preciso disso. Eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso estar em oração, eu preciso estar buscando Ele na sua palavra, eu preciso estar me alimentando para que eu possa também vencer essas ansiedades da vida que nos sobrevêm, que nos acorrentam, que nos algemam e que nos deixam ali inativos. Irmão, volta a viver. Tantas pessoas sadias que não estão vivendo mais. E elas dizem mais: esse mundo não tem mais nada para mim, esse mundo não serve mais para mim, eu não sirvo mais para esse mundo, a minha vida não tem valor. É sempre assim. É sempre assim. Irmão, irmã, Deus, Ele está contigo. Se você já tem o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, Deus já está contigo. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, você tem que recorrer à graça de Deus para que Ele possa se tornar teu Pai, para que Ele possa se tornar o teu Deus. Todos quantos receberam a Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Por isso você tem que vir a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus senão por mim, disse Ele. Nós temos que ir através de Jesus, e nós encontraremos a Deus, e receberemos de Deus aquilo que o salmista recebeu, e isso já faz alguns milênios, para provar que quem cuidava do homem, antes mesmo da psicologia existir, a psicologia do final do século atrasado para cá, antes mesmo da psicologia existir, antes mesmo de todos esses recursos de psiquiatria existir, a palavra de Deus sempre cuidou e sempre continuará a cuidar da alma do homem. É o maior recurso. Sabe por que o homem está cada vez mais assim, fragilizado no seu emocional? Porque ele abandonou a palavra de Deus. O homem começou a se envolver muito com o misticismo. O homem passou a se envolver muito com o ocultismo. E abandonou a palavra de Deus. Isolou-se da palavra de Deus. Se tornou ateu. E não quis mais saber do Senhor. E por isso tem sofrido amargamente as consequências disso. Porque se não tiver a palavra de Deus para preencher o vazio que existe nos nossos corações, nada nesse mundo, nenhuma riqueza nesse mundo, nenhum bem nesse mundo, nenhum prazer, nenhuma felicidade desse mundo será capaz de preencher completamente a vida de uma pessoa. E se alguém não tiver nada nesse mundo, e ele tiver Jesus Cristo, ele tiver a palavra de Deus, ele já tem tudo, porque é suficiente para ele. Como disse Deus ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Como disse o salmista ao nosso Deus, a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Quando nós compreendemos isso, nós sabemos aonde nós podemos encontrar a solução para o nosso problema de ansiedade. Irmão, recorra ao Senhor Jesus Cristo, recorra ao Senhor nosso Deus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução para o teu problema. Ainda digo aqui nesse versículo, no versículo 9 do Salmo 116, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, né? Todo homem é mentiroso. Na perturbação dele, ele perdeu total credibilidade no ser humano. Ele já não confiava mais em ninguém. A situação dele era tão deplorável ao ponto de tudo que as pessoas diziam para ele já não era mais digno de crédito. Aí ele diz no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E é isso, irmãos.
quando você reconhece que em Deus está a solução da sua ansiedade, quando você reconhece que em Deus está a solução da sua depressão, porque nós sabemos que tem depressão que é decorrente de situações que levam de enfermidades. Mas se você for avaliar a palavra de Deus, né, até na enfermidade há um equilíbrio pleno da vida do ser humano. Porque quando nós encontramos na palavra de Deus pessoas que estavam presas, que nem o apóstolo Paulo, pessoas que estavam perseguidas, que nem os irmãos da igreja, quando Pedro escreveu. Mas nós encontramos também pessoas enfermas na Bíblia, que estavam vivendo em perfeita paz. Em perfeita paz. Nós sabemos que isso se dá por conta do ambiente espiritual que aquela pessoa está vivendo, do tanto da confiança que ela deposita no Senhor nosso Deus. É isso que vai fazer a diferença na vida dela. Não é uma circunstância física ou uma adversidade, mas é o tanto quanto ela confia e espera no seu Deus. E aqui ele diz no versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Voltando lá para Filipenses, capítulo 4. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Aqueles que buscam a presença do Senhor vão encontrar no lugar da ansiedade a paz. Qual é o remédio para a ansiedade? Qual é a cura para a ansiedade? Não é para amenizar os sintomas não, tá? É a cura. Qual é a cura da ansiedade? É a paz. Paz é remédio para o corpo, para a alma. A paz, ela resolve o problema da ansiedade. Vou dar para você uma analogia, uma comparação. A Bíblia diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, aquele que não quer trabalhar, ele furta. Mas para deixar de furtar, ele tem que trabalhar, porque senão ele vai continuar sem nada. Então, não adianta você dizer assim: eu não vivo mais ansioso. Não, você tem que passar a ter paz. Não basta tirar a ansiedade, você tem que preencher no lugar dela a sua vida com a paz. A paz de Deus, ela tem que preencher a sua vida. E isso se dá como resultado da busca da sua presença, à medida que você vai colocando confiança em Deus, porque você vai depositar diante dele, a sua ansiedade, o seu problema. Aí olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler o 6 de novo, tá? E depois eu completo com o versículo 7 de Filipenses. Filipenses 4 e 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então não basta deixar de ter, você tem que substituir por outro. Então, se você vai em busca da solução para a ansiedade, não só vai ser tirado de ti a ansiedade, vai ser colocado no lugar a paz no teu coração e na tua mente. Isso é solução. Isso é cura para a ansiedade. Deus pode te curar. A ansiedade não tem cura. Tem cura. A palavra de Deus diz que tem cura. Por isso a palavra de Deus diz lá em Mateus 6 e 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por quê? Porque é possível. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4 e 6. Por quê? Porque é possível. Se você buscar a presença de Deus de todo o seu coração, você receberá a paz de Deus no seu coração. Ele vai suprir cada uma de tuas necessidades. Você tem que crer.
Você tem que crer, você tem que confiar na palavra de Deus. Aquele que duvida não recebe nada de Deus. Eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer para você. E vou dizer onde está isso, tá? Lá em Tiago, capítulo 1. Abra lá sua Bíblia. Eu vou ler para não errar ao citar o que tá escrito em Tiago. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Pode, por favor, abrir sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Né? Diz assim a palavra de Deus. No versículo 5, ele fala assim, Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Nem sabedoria, nem paz, nem coisa alguma. No contexto, ele orienta para buscar a Deus para pedir sabedoria. E no que nós estamos tratando, estamos falando de paz. Mas só será possível se você se aproximar de Deus com fé. Como ele diz aqui, peça a Deus com fé. Você tem que pedir a Deus com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se chegar a Deus. É por isso que é preciso você ouvir acerca da palavra de Deus. Se permita ouvir da palavra de Deus. Para que Deus possa então falar profundamente no teu coração. Para que você então possa produzir fé, ou melhor, a palavra de Deus possa produzir fé na sua vida, e você venha então a buscá-lo. E ao confiar nele, ele vai se revelar a ti, e ele vai suprir a tua necessidade. Mas como ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, se não tiver fé, se ele estiver duvidando. Então não duvide da palavra de Deus. Não duvide que Deus é capaz de suprir a sua necessidade. Não duvide que Deus é capaz de te curar da ansiedade. Não duvide que Deus é capaz de te livrar desse problema e de impor ao teu coração algo que vai não só substituir, mas vai dar a solução para o teu problema. Versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmão e irmã, a paz de Deus, ela é a solução para a tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Creia no Senhor nosso Deus. E sabe qual vai ser o fruto disso? Em vez de você viver com os pensamentos totalmente negativados, um pensamento totalmente pessimista, você vai ter outros pensamentos. Você não vai ter pensamento de morte, você não vai ter pensamento de tristeza, você não vai ter pensamento de tribulação, você não vai ter pensamento de derrota, você não vai ter pensamento de destruição, você não vai ter esses pensamentos. Sabe quais serão os teus pensamentos? Diz aqui no versículo 8. Isso quando você busca a presença de Deus, que você recebe a paz de Deus, olha quais serão os teus pensamentos. Versículo 8. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você buscar a palavra de Deus, se você buscar a presença de Deus, se você receber a paz de Deus, os teus pensamentos serão totalmente contrários aos pensamentos que você tem no tempo de ansiedade. Para a glória de Deus, você vai ter uma vida totalmente transformada. Porque o ansioso só pensa negativo, só pensa em coisa ruim, nada vai dar certo, já está tudo derrotado. Mas quando você
busca a presença de Deus, que recebe a paz de Deus, os teus pensamentos serão outros. Tua mente será lavada, tua mente será renovada, a tua mente será totalmente tratada de modo muito especial pelo conteúdo bíblico que vai te lavar por completo, eliminar todas as toxinas, todas as impurezas e colocar pensamentos agradáveis. Tão importante isso, irmãos. Mas você tem que praticar. Você tem que se exercitar. Faça isso constantemente. Procura o Senhor. Faça que nem Jacó. Faça que nem Jacó. Jacó, lá em Gênesis, ele diz assim, quando o Senhor travou com ele uma batalha, e lá naquele vale, quando o Senhor travou a batalha com ele, lá pelo capítulo 32 de Gênesis, lá no vale do Jaboque, quando o Senhor travou uma batalha com Jacó, ele estava sozinho, ele já tinha passado todo o seu povo para o outro lado do riacho. E ali começou uma batalha e tudo. Chegou um tempo na madrugada que o anjo do Senhor queria ir embora. Aí o Jacó segurou o anjo, lutou com o anjo e declarou o seguinte: não te deixarei enquanto não me abençoares. Irmão e irmã, trave essa batalha com o Senhor. Trave essa batalha com o Senhor. E não o deixe. Não abandone a sua presença enquanto Ele não te abençoar. Enquanto Ele não te trazer paz. Enquanto Ele não fazer inundar esses pensamentos que devem fluir da sua mente e do seu coração. Trave essa batalha com o Senhor. Faça que nem Jacó. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus coloque no teu coração fé, para você crer que Ele é a solução, para que você entenda que Ele sempre foi e sempre será aquele que cuida da alma do homem. A psicologia passou a existir, e esses instrumentos passaram a existir, porque o homem abandonou a palavra de Deus. Então outros recursos tiveram que vir ao mundo, para poder dar suporte ao ser humano, porque o ser humano não quer mais a presença de Deus. Mas não haverá remédio desse mundo, senão a paz de Deus ao coração do homem, para que os seus pensamentos sejam pensamentos agradáveis, pensamentos puros, justos, pensamentos de louvor, que glorifiquem ao nome do nosso Deus. Que Deus cuide da tua vida, que Deus abençoe a sua vida, especialmente no tempo em que nós vivemos, de tantas notícias ruins na televisão, no rádio, na internet. É só notícia de morte, notícia de desemprego, notícia de fome, notícia de tragédia e mais tragédia sobre tragédia. Irmão, se você não travar essa luta com o Senhor, você vai entrar em parafusos. Você vai enlouquecer. Deus não quer que isso aconteça. Independentemente do que vier a acontecer nesse mundo, você terá a paz. Como diz o Salmo de número 91, caiam 1000 de um lado e 10.000 de outro, mas o Senhor me fará permanecer em pé inabalável. Porque assim é com aqueles que confiam no Senhor. Assim é com aqueles que confiam no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te cure dessa ansiedade que te domina, que te leva ao pânico, que te leva ao domínio do medo sobre a tua vida. Que Deus te ajude e te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, de levar esse remédio, de levar a cura para a ansiedade, ó Deus. Esse mal que tem atormentado a tantos, que tem aprisionado a tantos e que tem, ó Deus, deixado muitos longe de amigos, famílias e até mesmo tirando as suas próprias vidas. Ó Deus, se revela ao coração de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, a tua palavra nesse momento, para que o Senhor, ó Deus, seja aquele que venha fazer a diferença em suas vidas. Nós sabemos que nenhuma pessoa nesse mundo pode fazer isso, nenhuma igreja nesse mundo pode fazer isso, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus que nos criou. O Senhor nos conhece por inteiro, por dentro e por fora. E o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos para ter um equilíbrio nessa vida, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. Seja glorificado na vida de cada um. E como disse o salmista, o que farei
em troca dos benefícios que o Senhor tem feito por mim. E nós teremos um coração grato, nós teremos um coração voltado para Ti, para fazer a Tua vontade, para fazer aquilo que Te louva, aquilo que Te honra, aquilo que Te glorifica. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito seja com cada um dos Teus filhos, dos Teus servos em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.